Salomão escreveu 3 livros na Bíblia, fora muita coisa que não foi registrada na Bíblia, mas Salomão tem um conceito interessante porque ele foi considerado o homem mais sábio e mais rico que existiu. Então ele deixou muitas instruções, que se você levar a sério, a tua vida muda assim, de uma forma forte. Salomão, para quem não sabe, viveu há 3.000 anos, e tudo que ele fala em 3.000 anos tem dado certo. São princípios imutáveis. Então assim, é muito importante quando você aprende de algo que não só deu certo, mas algo que continua dando certo. Não só algo que aconteceu, mas algo que é eterno, porque a palavra de Deus é eterna, ela dura para sempre. Então o que você vai aprender hoje não é a mente de um ser humano, porque a própria palavra diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, apesar de vir da mente do homem mais sábio e mais rico do mundo, a inspiração do que nós vamos aprender agora foi divina. E eu amo aprender com Salomão por causa da praticidade do dia a dia. Tem conceitos bíblicos que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, que são complexos de entender, e a aplicabilidade diária é mais difícil, é mais complicada. Você vai falar, por exemplo, de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, é um assunto difícil, não é uma coisa que segunda-feira vai estar acontecendo, então não é uma prioridade, apesar de ser muito importante. Já o que Salomão ensina é prioridade para qualquer pessoa que está aqui, para quem está me assistindo pela internet, porque não importa que fase de vida você está, não importa que classe social você é, não importa o nível de estudo que você teve na vida, não importa a região, a geografia que você está, o que Salomão nos ensinou e nós vamos estudar agora, funciona na vida de qualquer um. Tem coisas que só funcionam na vida de um, tem coisas que só funcionam na vida de quem está numa certa geografia, mas o que nós vamos entender agora, colocou em prática, o resultado começa a vir. Quem acredita que ainda esse ano grandes resultados virão na tua vida por causa da palavra? Então abre comigo, primeiro conselho de Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse conselho é sobre cuidar do seu interior. Repete comigo, cuidar do meu interior. Você sabia que se você pirar, se você surtar, se você tiver um surto psicótico, se você entrar numa depressão profunda, se você de alguma forma ficar inútil mentalmente, todo mundo vai te abandonar? Está pronto para pensar nisso? A maioria das pessoas que estão conosco pela nossa utilidade. Tem um livro que é muito citado na filosofia, do Kafka, um escritor tcheco, que ele conta uma história de um homem que um dia acordou em formato de besouro. Não sei quem já leu esse livro. Metamorfose, o nome do livro. E a moral do livro é, depois de um tempo, primeiro a família toma um susto, depois acostuma, depois percebe que ele não pode mais ser o provedor, que ele não pode mais consertar o chuveiro, que ele não pode mais fazer o que se espera do homem da casa, e ele começa a ser desprezado. Ou seja, até mesmo na família, que tecnicamente deveria ficar com a gente até o final, se a gente perde as nossas funções, provavelmente seremos deixados de lado. Eu sei que é duro ouvir. Então, se tem uma prioridade na nossa vida é cuidar da gente por dentro. Porque se a tua mente falhar, se a tua saúde mental entrar em declínio, se o teu coração estiver tão machucado que tudo que você faz é para machucar os outros, as pessoas vão começar a se afastar de você. Então o primeiro conselho de Salomão
serve para quem é empreendedor, para quem tem seu próprio negócio, para quem está trabalhando para alguém, para quem está buscando uma oportunidade de emprego, serve para quem está no ministério, para quem ainda está conhecendo Jesus, serve para qualquer pessoa. Cuide do seu interior. E o versículo, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, repete comigo, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é o coração? Não é um músculo que está batendo aqui, é a sede das emoções. Então Salomão está falando o seguinte, para você cuidar do seu interior, você vai ter que guardar a sede das suas emoções. Então, se por acaso um de vocês aqui me ofende, por qualquer motivo, não gosto de você, sua teologia é fraca, eu te odeio, e essas coisas que os haters falam, você tem que morrer. Porque a gente está na era da sentença desproporcional, né? Se a pessoa não concorda contigo, você não fez nada contra ela. Se ela não concorda, ela já pede tua morte. Ótimo. O que eu faço? A Bíblia dá a solução. Guarda o teu coração. Coloca um cadeado no teu coração que não permite que o que é mal, o que é ferida, o que é ataque que vem de fora, não tenha chave para destrancar o cadeado e entrar no teu coração, entrar nos teus sentimentos, entrar nas tuas emoções. Literalmente, desconsidere o que não deve ser considerado. Se por acaso essa pessoa que te feriu, que te machucou, é uma pessoa que você tem que conviver todo dia, às vezes vem do pai, vem da mãe, vem de uma pessoa que você tem que conviver todo dia, aí já não é desconsiderar, é liberar perdão imediato. Por quê? Porque você vai ter que encontrar aquela pessoa de novo. Muita gente que está aqui, ou quem está assistindo pela internet, foi ferido pelo marido, foi diminuído pela esposa. Muitos filhos passaram por agressões verbais seríssimas dos pais. Você é isso, você é aquilo, você não vai dar em nada, você é sempre assim com essa nota baixa, você vai acabar como ninguém. E a única solução, porque presta atenção nisso, as pessoas nunca vão parar de nos ofender, nunca vão parar de tentar contra a gente, nunca vão deixar de nos atacar, nunca vão deixar de nos invejar, nunca vão parar de caluniar e falar mal, isso nunca vai parar. Desde Gênesis 1 tem e até Apocalipse, até o final do mundo vai ter. Só você pode guardar o teu coração, a ponto de que não importa o ataque de fora, no teu coração não entra. Como é que entra um ataque? Primeiro pelo ouvido, vem para a tua mente, e na tua mente você decide se sai pelo outro ouvido ou se desce para o coração. Pegou? A pessoa te xinga, a pessoa te humilha, a pessoa te diminui, a pessoa te agride, a pessoa está competindo com você, está mandando indireta na internet, de alguma forma está tentando te ferir, entra pelo ouvido ou pelos olhos. A sua mente tem segundos para administrar o que está acontecendo e tomar a decisão se vai expulsar pelo outro ouvido ou se vai fazer descer para o coração. E qual é o conselho de Salomão? Guarda teu coração, para seja o que for que entre pelos teus olhos ou pelo teu ouvido, já saia pelo outro. Não desça ofensas para o seu coração. Uma pessoa ofendida é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa ofendida já não escuta mais a Deus. Uma pessoa ofendida reage com ofensas. Uma pessoa ofendida não tem sensibilidade espiritual alguma. Não deixe que isso alcance teu coração. Parece ser fácil, mas não é proteger o coração. É uma coisa muito difícil. É uma decisão diária. De você não tem autoridade de machucar meu coração. Porque por mais que ela fale ou tente, eu sou o dono do meu coração e eu determino quem tem autoridade para entrar aqui ou não. Você pode até entrar pelo meu ouvido, porque eu não controlo o que você fala, mas eu consigo controlar o que vai para o meu coração. Quem está pegando? Então, grande conselho do sábio Salomão: cuida do seu interior. Esse versículo é um versículo de convite para que a gente proteja a fonte de decisões da vida, que é o nosso coração, a sede das nossas emoções.
Todas as decisões que você vai tomar na vida vão partir do seu coração. Outras versões, eu li numa versão mais atual, mas outras versões dizem, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali saem as fontes da vida, as decisões da vida. Então, por que eu não posso deixar alguém ferir meu coração? Por que meu coração tem que estar blindado? Primeiro, porque eu não posso ser uma pessoa ofendida, senão eu vou ofender. Segundo, que eu não posso ficar com lama, com lixo dentro de mim, porque isso não agrada a Deus, eu perco a sensibilidade espiritual. Terceiro, porque eu vou ficar escravo dessa ferida, vou ficar dolorida a vida toda por causa disso, e por causa de coisa pequena às vezes. Eu estou lançando já esse livro Jogo da Vida, como o futebol ensina sobre vida e negócios. E uma vez eu fui atender um jogador que jogava na Europa, e a esposa dele me ligou e falou, Tiago, você precisa vir urgente, ele está precisando muito, ele está muito mal emocionalmente. Fui lá, qual era o problema? Quando ele entrava em campo, ele era novo no time, ele tinha saído de um grande time europeu, foi para o outro grande, a torcida rejeitava ele. Sai daqui, ninguém te quer aqui, perna de pau. E ele começou a entrar num processo de depressão. A pergunta que eu fiz para ele é, como pode um homem que joga na seleção brasileira, que joga nos maiores clubes europeus do mundo, se importar tanto com o que 2 ou 3 estão gritando na torcida? Assim é o ser humano. Você posta uma coisa, 100 te elogiam, um te bate, você foca naquele que bateu, fica com raiva, acaba teu dia, você fica pensando em como vai responder, e quem escreveu ali que você é uma bênção, você não perde nenhum tempo para mandar um coraçãozinho, obrigado, querido, Deus te abençoe também. Você perde tempo com ataque, mas não perde tempo com a gratidão. É sério ou não é sério? Seríssimo. O segundo conselho de Salomão está em Provérbios 13:3. E o conselho é, controle suas palavras. A maioria dos grandes erros que a gente comete na vida é pelo que fala. Aliás, o apóstolo Tiago, no capítulo 3 do seu livro, diz que aquele que domina a sua língua é capaz de refrear também todo o corpo. O que mais matou pessoas no mundo não foram as guerras, nem a pandemia, foram as palavras.